Olá pessoal, bom dia. Eu aqui fazendo um novo vídeo falando sobre o Vasco. Que jogão ontem, que jogão. O Vasco, o Fluminense, todos dois. Ali, eu como um bom vascaíno, torci para o Vasco ganhar. Mas se caso o Fluminense vencesse, não seria, para o Vasco seria ruim, mas para o Fluminense seria uma boa, né? Porque o Fluminense, ele ganhou de 1-0 com um gol contra do Vasco. O Paulo Henrique, né, sem querer, chutou aquela bola para dentro do gol. Ele tentou jogar para fora, mas pegou mal no pé. Ele era para ter ido com o pé esquerdo, mas ele foi com o direito e jogou para dentro. Então, tudo bem. Aí o Fluminense ganhou de 1-0, o Vasco ganhou 2-1, empatou 2-2. Aí foi para os pênaltis. Esse Ryan bate pênalti muito bem. Muito bem. Ele não perde um pênalti, eu não vi perder um pênalti ainda. Então eu fiquei com medo, foi Felipe Coutinho. Ele chutou o pênalti, foi lá em cima, quase que pegou na trave. Por pouco, um pouquinho acima, uns 5 centímetros ou menos, pegava na trave. Então, e o goleiro do Vasco pegou 2 pênaltis. Que coisa boa. Ontem, olhando o jogo, o Fluminense ele teve momentos melhores que o Vasco e o Vasco teve momentos melhores do que o Fluminense. No primeiro tempo, o Fluminense deu mais Fluminense do que o Vasco. No segundo tempo, deu mais o Vasco do que o Fluminense. No finalzinho, ali na hora de acabar o jogo, o Fluminense tentou acender uma fogueira ali, né? Mas era só fumaça. Fumaça não tem perigo nenhum. Então, o que acontece? O Vasco jogou bem, conforme não estou desmerecendo o Fluminense. O Fluminense jogou muito bem também. O jogo não teve roubo. Apesar aquele juiz, ele é anti-Vasco. Ele torce para todos os times do Brasil, menos o Vasco. Ele é anti-Vasco. Ele mesmo já falou em reportagem que ele não suporta o time do Vasco. E botaram ele para poder apitar o jogo do Vasco. Então, que eu calculei que o jogo de ontem ele fosse favorecer o Fluminense, marcando faltas bobas, marcando pênalti, essas coisas assim. Eu pensei isso, não vou mentir, dizer que eu não pensei mesmo. Então até falei com a minha esposa, o Fluminense vai vencer o Vasco por roubo do juiz. E apesar que ontem ele apitou legal pra caramba, não teve nada demais, o que ele marcou pro Vasco, ele marcou pro Fluminense, eu achei que ele tinha que ser assim em todos os jogos do Vasco e de outro clube. Que eu acho que o juiz ele está ali para apitar o jogo e não torcer para um adversário. Vamos falar assim, eu vou apitar o jogo, eu sou vascaíno, vai jogar Vasco e um outro time qualquer. Eu vou torcer para o Vasco vencer? Não, eu vou marcar o jogo, eu ganho para marcar o jogo, eu não ganho para torcer. Então, se eu fosse ganhar para torcer, é diferente. Então, eu apitaria o jogo normal. Então, eu lembro daquele jogo que teve Vasco e Cruzeiro, e que teve um dia Edmundo jogava pelo Cruzeiro, e o Edmundo perdeu o pênalti a favor do Cruzeiro. Ali ele fez errado, que quem paga. Tá certo que ele perdeu, eu não lembro se o Vasco empatou ou se o Vasco perdeu, eu não lembro. Se o Vasco ganhou, eu não lembro. Mas faz tanto tempo, né? Eu sei que o Edmundo ele foi bater o pênalti e jogou na mão do goleiro do Vasco. Se eu não me engano, eu acho que ele fez até sinal para o goleiro onde ele ia chutar. A imprensa falou isso, né? Que ele marcou o lugar. Então, ele foi lá, tocou a bola no canto, o goleiro foi lá e pegou. Então, aquilo ali, ele é vascaíno, tudo bem, ele é doente pelo Vasco, tudo bem. Mas ele tinha que fazer o gol. Ele tinha que bater o pênalti. Eu sou vascaíno. Ele perdeu o pênalti, pro Vasco foi bom. Mas para ele, a moral dele caiu. Porque ele mostrou que não é uma pessoa confiável. Quem paga ele é o Cruzeiro. Ele tinha que fazer gol pelo Cruzeiro, não pelo Vasco. Então ele perdeu o pênalti por querer naquele jogo. Então eu não lembro se o Vasco empatou ou se o Vasco ganhou, uma coisa assim. O Vasco não perdeu esse jogo. Então o que acontece? Ontem eu julguei o juiz. Ele vai puxar para o lado do Fluminense. Eu não sei se ele é tricolor, mas porque ele não gosta do Vasco. Então ele vai apitar a favor do Fluminense. Se alguém cair na área, vai dar pênalti. Então não houve pênalti nenhum, não houve gol anulado. Então o jogo rolou normal. Eu gostei do jogo, foi muito bom, muito bom. E ainda bem, o Vasco empatou o jogo. O pênalti
não é vitória. É vitória para um lado e não para o outro. Porque eu não posso dizer assim, o Fluminense ontem ele ganhou o Vasco. Mas se caso o primeiro jogo do Vasco fosse empate e ontem empatasse de novo, aí quem ia desempatar era o pênalti. Mas não ia dar vitória para o Fluminense. Ia dar condições de disputar a final. Mas se for catalogar, vai botar o quê? Empate do Fluminense. Porque os pênaltis é só para decidir quem vai à final ou não. Não ia dar vitória do jogo para o Fluminense. Então, o Vasco ganhou dos pênaltis. Mas o Vasco perdeu o jogo. Mesmo se tivesse empate o jogo, o Vasco não ganharia o jogo. O Vasco ganhou condições de ir à final. Foi isso. O pênalti é para isso. A decisão por pênalti. Então, o que acontece? O Vasco jogou bem, o Fluminense jogou bem, esse Ryan joga bola pra caramba. E o Pumita, eu acho ele melhor na lateral esquerda que na direita. Ele ontem jogou bem. O Fluminense tentou fazer jogo com o Canóbio por cima dele, não deu certo. O Canóbio é bem veloz. Então, quer dizer que foi um jogo bom de se ver. Eu gostei de ver o jogo. Eu gostei de ver o Cruzeiro e o Corinthians também. Eu não torço para nenhum dos dois, mas eu vi o jogo. Eu gosto de ver qualquer jogo. Então, o jogo do Cruzeiro foi muito bom. Agora, você vê uma coisa. O Gabigol, ele era do Santos. Na época que o Santos tinha aquele time todo, né? Então, ele foi vendido para a Itália emprestou ele para Portugal, voltou para a Itália de novo, veio para o Santos devolveu ele para a Itália e o Flamengo pegou o Gabigol. Quando o Gabigol chegou no Flamengo, você sabe que você pode pegar um jogador pereba, ruim. Se for para o Flamengo, ele vira craque. A torcida endeusa aquele jogador como se fosse um cracaço. E o Gabigol, ele achou que ele é craque. E começou a exigir a onda da torcida. Aí ele começou eu vou através da torcida, eu posso pedir um salário mais alto, a pessoa me dá o salário. Ele chegou ao salário que ele chegou. Aí ele pegou, se aborreceu lá com não sei quem no Flamengo e saiu, foi para o Cruzeiro. Chegou no Cruzeiro, ele estava se ganhando para ser 1.700.000 ou 2 milhões, coisa assim, para não jogar. Ele foi para o Cruzeiro, no Flamengo, jogador médio, ali pega aquele Arrascaeta, ele ali aparece, conforme o Gabigol apareceu. Mas no final também ele começou a sumir, ele foi ser reserva. Ele saiu do Flamengo por causa da reserva, e ele foi para o Cruzeiro. Chegou no Cruzeiro, ele é reserva de novo. Aí quando chegou, aí vai chegar onde eu quero. Quando chegou ontem, ele entrou no jogo. Entrou no jogo para poder fazer o quê? Para bater pênalti. Aí o Cruzeiro foi para os pênaltis. Aí, último pênalti, Gabigol vai bater. Se Gabigol bate, o Cruzeiro está classificado. E se o Gabigol perder, ia para a disputa ainda. O Gabigol rolou a bola na mão do goleiro. Ele bateu a bola que até minha mãe defendia aquele pênalti. Minha mãe que nunca agarrou. Então, quer dizer que ele bateu de um jeito, mas parece que ele disse para o goleiro, vou chutar ali. Ele não chutou, ele rolou a bola. Aquilo é pênalti bem batido, o jeito que ele bateu, decidindo uma posição na final, que se o Cruzeiro ganha o jogo ontem, ele é final com o Vasco. Mas quem vai é o Corinthians, por causa de quê? Por causa de Gabigol. O Gabigol perdeu o pênalti. Então, quer dizer que ele tinha que ser multado o salário dele. Olha, você esse mês não vai receber salário, que você tirou o Cruzeiro da decisão. Então, quer dizer que um jogador que tem muito nome e pouca bola. Ele pensou uma vez em ir para o Vasco, graças a Deus que ele não foi. Qualquer um no Vasco ali é melhor que ele. Ele é tão bom, ganha tão bem e não vai para a seleção. Então, ontem eu conversando com um amigo, ele disse assim, o Flamengo é o melhor time do mundo. Eu peguei e falei assim, o Flamengo tem quantos jogadores na seleção? Nenhum. O que ele tem são os estrangeiros que vão para a seleção. Porque o Arrascaeta é o melhor jogador, para mim é o melhor jogador do mundo. Mas, tudo bem, você pode pensar isso. Mas ele é estrangeiro, ele não é brasileiro. Ele não pode ir para a seleção brasileira. E tem uma coisa, o Arrascaeta, ele joga só no Flamengo. No Cruzeiro ele jogava, veio para o Flamengo, ele é jogador de clube. Ele é jogador de time. Ele não joga na seleção do Uruguai.
Ele é reserva de um perna de pau que tem lá, de um cara pior que ele. Mas o cara é titular, ele é reserva. Ele só entra faltando 15 minutos para acabar o jogo. Igual o Gabigol está no Cruzeiro. Então, que ele é um jogador bom, ele é ótimo, eu queria ele até no Vasco. Se ele fosse o Vasco, seria uma beleza. Mas ele na seleção é jogador igual aos outros. Ele não faz diferença nenhuma lá no Uruguai. E o Uruguai não tem grandes jogadores. A seleção do Uruguai não é isso tudo, né? Então o Arrascaeta sai daqui para ir para o Uruguai, vai ser reserva no Uruguai, daquele time medíocre, daquela seleção medíocre. Então, ele é bom, mas é jogador de time. Ele não é jogador de seleção. E na seleção não tem ninguém ali que eu saiba. Parece que um dos zagueiros vai ser convocado só, mas ninguém. Então o que acontece? E está arriscado o Pedro ir também, que eu acho que ele também é meia bomba. Então, fazer o quê? Então vou voltar a falar do Vasco. Então, eu vou citar assim, quem foi melhor do Vasco em campo? Eu não vou citar ninguém, porque o Vasco perdeu o jogo, perdeu em uma falha, foi em uma falha. O Fluminense fez o gol, tudo bem, o Fluminense não fez o gol, o Fluminense venceu, e quem fez o gol foi o Vasco. Num momento que o Paulo Henrique é um dos melhores jogadores do Vasco, ele com o Ryan, ele infelizmente ele tocou a bola para dentro e deu a vitória para o Fluminense. Porque se não fosse aquilo, o Vasco empatava, aí o Vasco ele se classificava com empate. E ontem também eu pensei que esse técnico do Vasco ele fosse retrancar o Vasco. Ainda bem que ele não retrancou, porque se o time joga retrancado, acontece o quê? O outro time parte para cima. Se parte para cima é bombardeio direto e na bombardeio uma hora a bola entra. Ainda bem que o Diniz não fez isso, botou o time, abriu o time em campo. Tudo bem? Então, amigos, eu gostei do jogo, fiquei feliz por o Vasco ter ganho. Agora nós vamos encarar agora o Corinthians. O primeiro jogo vai ser em São Paulo, o segundo vai ser no Maracanã. Tá bom? Então, eu não lembro bem o dia, mas parece que deve ser quarta-feira. Tá? Eu acho que é quarta-feira, quarta ou quinta, que o Vasco joga. Então, o primeiro jogo. E o segundo parece que é domingo. Então, quer dizer, o primeiro em São Paulo, o segundo aqui no Rio. Vamos correr atrás para ganhar. É um título que o Vasco, né? Ele já ganhou. Eu não lembro se o Vasco é campeão ou se é bicampeão, uma coisa assim. Então vai ser mais um título para o Vasco. Vamos correr atrás. Porque se o Vasco ganhar, o Vasco vai para a Libertadores o ano que vem. E é o que nós queremos. Entendeu? Então, vamos correr atrás. Tá bom, amigos? Olha, eu vou findar o disco. Vou falar uma coisa aqui, lembrar uma coisa. Que continua gente ainda falando para mim. Como se faz para inscrever no seu canal? É simples demais. O meu canal, abaixo do vídeo, está escrito assim, inscreva. Você clica em cima. Ao lado tem um sininho, você clica em cima. Se esse sininho ficar preto, você clica novamente. Pronto. Eu passo informações para vocês e vocês enriquecem meu canal, tá bom? Abração a todos, fica com Deus e até o próximo vídeo.